Oiê, pessoal do Fica a Dica. Quarentena, que momento é este? Nada nos preparou para isso, né? Bom, eu sou produtora cultural, me chamo Ana Silva, eu trabalho há muitos anos com produção de eventos e nesse momento, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Tá pior que a música da Pitty, né? Eu tô com muita dificuldade de manter uma rotina e eu sempre fui uma pessoa muito rotineira, muito objetiva, organizada, não sei o que e tal. E agora estamos aqui, né, nesse cancelamento da humanidade no Twitter do universo. Então, assim, eu tô tentando meditar, vem sendo o que tá me acalmando, fazer yoga também, que é uma meditação em movimento, não é só uma coisa blogueira fitness para ficar malhada, mas é uma meditação em movimento. E é o que vem me ajudando a manter uma sanidade, sabe? A ter um momento de pausa na mente, de conseguir respirar e pensar que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. Então, essa é a minha dica: meditem. O que eu estou fazendo para atravessar essa barra que é viver a quarentena? Eu venho conversando muito com os meus amigos e com a minha família. Eu tenho pais idosos já, eu sou uma filha temporã, já não sou tão jovem e sou uma filha temporã. Então eu já estou ali na casa dos 30 e muitos. Então tenho pais que estão na casa dos 70 e tantos. Então eu venho tentando ter uma rotina de conversar com eles, de estar perto, o que vem sendo muito legal, porque eu estou nesse momento de quarentena com o meu companheiro na minha casa e meus gatos. E aí então a minha família de origem fica distante, a gente tenta se aproximar pelas novas tecnologias. Eu acho que esse momento é muito importante para a gente poder vincular mesmo, sabe? Criar relacionamentos, afeto, aproximar de pessoas, conversar sobre diferenças, fazer as pazes, sabe assim? Acho que tem uma coisa importante nesse movimento, fazer as pazes também com quem você acha que vale a pena, né? Mas nesse momento a gente precisa estar mais junto por uma questão de, além da sanidade, né, psíquica, entender, né, como é que a gente vive em comunidade, como é que lida com as diferenças. Então eu venho tentando atravessar essa barra junto com as pessoas, mas também bastante comigo, né? E lendo muito. Acho que a gente pode aproveitar esse momento não como uma condição, sabe? Eu tenho que estudar, eu tenho que sair melhor, eu tenho que sair daqui produzindo muitas coisas, mas como eu posso sair dessa quarentena para esse mundo que eu não conheço mais alimentado? E voltar a ler é uma coisa que eu me propus no começo de 2020, antes de tudo isso, e é uma coisa que eu venho fazendo com mais frequência. Ainda dentro das coisas que eu estou fazendo, hoje foi lançado um podcast chamado Desafinados, que é o primeiro podcast que eu faço. Acho que vão vir outros a partir desse, mas esse podcast começou com uma provocação. Antes da pandemia, antes do Covid, eu já vinha nesse sentimento de entender que as pessoas precisavam voltar a conversar e discordar de uma maneira possível, né, sem se agredir, mas principalmente entendendo que a gente estava chegando num limite mesmo, né, de sociedade, de sistema de funcionamento, principalmente depois das últimas eleições, e como foi difícil, né, digerir, como está sendo difícil viver, e a pandemia explicitou muito desse cenário, não só político, mas social, né, da gente compreender que existem muitas falhas, né, na maneira como a gente vive, se porta, produz. Então, o podcast Desafinados eu faço com o meu irmão e amigo Ivan Silva, com a minha amiga e irmã Márcia Fraguas, e a gente tem a premissa de conversar sobre alternativas para um mundo em transformação. E quando a gente fala disso, a gente fala sobre como conversar
sobre novos valores e como esses valores estão colocados dentro do nosso cotidiano, compreendendo que ninguém tem a resposta. A gente está ali conversando com convidados sobre temas e alternativas para esse mundo que a gente quer criar, né? Como criar novos mundos e mundos melhores, mais humanos, mais humanizados, e que a gente queira viver. Esse é um gancho para a próxima pergunta, que é o que eu espero do futuro. Tá muito difícil falar de futuro. Eu comecei essa quarentena vivendo um dia de cada vez. Daí eu reduzi esse tempo e espaço e comecei a fazer uma tarefa de cada vez. Alguns dias eu faço 3, 4 tarefas, dependendo da complexidade delas. Outros eu faço uma. Em outros eu tô assim tomada pelo que está acontecendo à minha volta e não consigo fazer nenhuma. Eu também venho aceitando isso. Então, o meu desejo é que o futuro seja menos ansioso, menos maquínico, entendendo também que esse futuro que a gente vai viver é um futuro que a gente precisa construir. A possibilidade desse programa, desse podcast, é a minha contribuição agora, da maneira como eu posso, para que isso aconteça. Acho que o que eu espero do futuro é um convite que todas as pessoas possam pensar como elas querem viver um futuro, elas com os outros, e que seja mais humano, mais humanizado, e que a gente possa se respeitar mais. Não acho que é o que vai acontecer na sequência imediata da nossa quarentena. Talvez eu não veja isso em vida, mas uma das coisas que eu ouvi e aprendi fazendo esses podcasts foi uma frase incrível que a Rita Von Hunt disse, que a gente tem que ter o pessimismo da análise, mas o otimismo da ação. Eu espero que no futuro próximo, que é o futuro que a gente vai viver, a gente tenha o otimismo da ação. E esse é o Nene. O Nene tá vivendo aqui essa quarentena com a gente no Hong Kong. Beijo.